Manda ver. Tamo pronto? Bora. Beleza. Bom, boa noite, galera. Vamos fazer mais uma review. Hoje a gente vai fazer uma review do jogo do Lord Jin. Lord Jin Poker. Isso aqui é mais uma review do grupo Sociedade Secreta. Lembrando que não tem nenhum profissional, mas a gente tenta evoluir da melhor forma possível com o conhecimento de cada um. Então a gente vai começar uma review aqui. Vamos dar uma olhada como que foi a jogabilidade do nosso camarada Lord Jim Poker. Antes de começar, eu tirei uma print, no caso dos status dele, no início do torneio. E aí depois a gente vai dar uma reavaliada para ver como que ele jogou esse torneio, se foi tight aggressive, passivo, se ele poderia ter melhorado as status e por aí vai. Bom, vindo aqui para o Hold'em Manage, eu vou tirar as HUD da frente para não atrapalhar muito e a gente começa. Bom, aí na primeira mão aqui temos um 6-6. Só uma dúvida aqui, que torneio é esse aí, por favor? Esse aqui é um torneio, um buy-in de 1,50, 90 players que nocaute. Obrigado. Então, bom, eu vou fazer a minha análise, né? Tipo, o como eu jogaria. E se alguém tiver pergunta em qualquer mão, a gente pode discutir um pouco sobre a mão, mas vamos tentar ser um pouco rápido para não demorar muito tempo de review. Só uma pergunta rápida. Quantos players você falou? 90 players. Beleza. Não, eu acho que esse aí é 1,50, 9 players aqui. Ah, Oi, ó. Desculpa, então, esse daqui é um torneio de uma mesa só. É um STT. Então, vamos lá, vamos ver como é que acontecem as coisas por aqui. Só pra explicar pra galera aí, eu peguei um ticket do IntelliPoker que deu esse ticket de 1,50, 9 players. Então só podia jogar 9 players. Ah, beleza. Então vamos lá. A primeira mão aqui temos um par de 6. Vamos ver o que acontece. A mesa UTG e UTG mais um folda. Aí vem ali do MP um limp. Aí o Lord Jin pune com 60 fichas. Toma uma tribet, no caso 257. Um all-in. Fold do Big. Fold do Limp. Fold do Lord Jin. A mão continua. Bom, essa mão aqui, ele poderia ter pago esse all-in? Na minha opinião, não. Porque é começo de torneio, poderia acontecer justamente isso que aconteceu aí, ter um par de ás, ou um par de rei ali no lugar desse ás e valete. Jogos que poderiam estar eliminando ele do torneio. Tudo bem que ele, no caso aqui, acertaria ali, né, o 7, a trinca dele, mas a gente não pode contar com esse tipo de jogada, especialmente quando é no início de torneio. O 6, desculpa. No caso 6, tipo, ele trincou, poderia ter levado pote? Poderia. Mas como é início de torneio, primeira mão, então, tipo, esse tipo de jogada é melhor você não arriscar. Aqui você pode jogar por 7 vale. No caso, vamos supor, se a mesa roda, se chega ali nele e ele beta esses 60 fichas, no caso ali, essas 60 fichas, eu acho que ele poderia ter punido esse limp ali
e ter colocado no mínimo 88 fichas, entre 88 e 100 fichas, porque aí ele puniria se caso voltasse no limp, o limp para pagar 88 fichas. 100 fichas seria mais difícil do que pagar 60. Apesar de que os blind é muito baixo, isso funciona muito quando os blind já estão mais altos, né? Mas no caso aqui, para mim, o fold foi correto. Eu também não jogaria essa mão, até porque, como eu falei, tipo, trincou, mas poderia não ter trincado, ele poderia ter caído do torneio. Então, na minha opinião, essa mão aqui foi bem jogada. Mas e quanto ao Raze? Tu acha que seria válido na primeira rodada do Coisa já dar um Raze com par de 6? Sim, qualquer mão que você for jogar, você tem que saber que você tem que dar o raise. Você nunca vai jogar de limp. Aham, entendi. Então, tipo assim, a limp você esquece. Quem joga de limp, se você vê um cara jogando de limp depois de 1 hora você voltar no torneio, ele já caiu com certeza. Ninguém ganha nada jogando com limp. Até porque quando você limpa, você já tá dando tel pros adversários que tipo você não tem uma mão boa. Tem Você muita gente precisa que ver fala, no flop, né? tipo, quer ver flop, aquela coisa toda. Mas tem muito player que faz o limp com mão prêmio, né? No caso, no par de ás, no par de rei, dama, por aí vai. Só que, tipo, nessa ocasião aqui, começo de torneio, limp é mais alguém querendo ver o flop e, tipo, pra ver se acerta jogo. E jogar pra acertar jogo, pode esquecer. Porque, tipo, o poker não é pra você jogar e acertar jogo. O poker é pra você ter habilidade com aquelas cartas que você tem na mão e fazer o adversário foldar. Então você tem que achar esses spots aonde você, às vezes, com um par de 6, faz um as foldar porque o as está fraco, ou coisa do gênero. Aqui. Então, sim, pode falar? Não, só falei que eu entendi. Ah, tá. Então a gente passa essa mão aqui, pra mim foi bem jogada. Mais alguma opinião sobre essa mão? Não, só pra saber, assim, se o cara que tá depois de mim, que deu o raise só, se só ele entra na mão, compensava pagar? Acho que não, né? Os 200 e pouco ali? Isso. No caso, eu foldaria essa mão pelo raise dele, tá entendendo? Eu não vou prejudicar meu stack no começo de um sitting goal pelo seguinte. é, eu preciso de estar com um stack aqui confortável para que na hora que comece a subir os blind, eu consiga fazer o steal e ter fold equity no vilão. Então vamos supor aqui que eu dou esse raise e fico ali com 1000 para trás e não bate o 6 ali no caso, né? Eu fico ali com 1100 para trás, 1200. Então eu já comecei a perder fold equity. Então quanto menos fichas eu tiver, na hora que eu der um chove para roubar os blind, eu vou tomar mais risco de tomar um call, né? No caso, quanto menor foi o meu stack. Então eu prefiro deixar o stack aqui confortável para que chegue numa ocasião de fazer o roubo de blind, eu consiga roubar e ter fold equity no vilão que esteja na minha frente. Bom, passando essa mão, um valete I2, Robin fold, perfeito. 10 e 6, fold, perfeito. Dama 2, fold. Até então tá jogando bem. Aqui um 7-4, fold, perfeito, não tem por que ficar se arriscando aqui e tentar defender um blind com uma mão desse gênero aqui, tá, gente? Ainda mais no começo de torneio. Qual o jogo que é? Só pra mim saber? Esse aqui é o 1,50 que nocaute SST. Ah, tá, o STT. STT. Bom, a próxima mão mais e rei, vamos ver qual vai ser. 180. Bom, aqui nessa situação, esse 180 aqui é para tirar alguém da mão ou é para você é, jogar essa mão com esse tanto de gente aqui? Eu não entendi muito esse raise aqui, na minha opinião. Lorde. Eu não queria fazer só um mini raise em cima do bet dele, eu dei 2,25.
Tá. Mas, por exemplo, você fez esse mini raise aqui para você tirar alguém da mão ou para eles continuarem na mão? Normalmente, quando eu tô com a AK, eu penso o seguinte: só um contra um fica ruim. Então, se entrar mais pessoas, eu acho que eu tenho uma força um pouquinho melhor da mão. Bom, Só que você vai jogar sem posição, né? Aí que tá. exatamente. Por Então, exemplo, você tá fora de basicamente, posição. você errou o flop, você não tem como você se betar contra dois, entendeu? Porque vai ficar horrível. Basicamente, alguém vai acertar a mão, entendeu? Então, necessariamente, você tem que acertar. Então, ou é mais fácil você fletar, pagar os 80 e jogar a sua mão conectando no board e desligar ela caso não conecte, porque está no início do jogo. Ou então você faz um tribet por valor, entendeu? Ou seja, teria que ser pelo menos umas 290, 300 fichas. Ou seja, para o cara que continuar na mão, ter, digamos assim, ter uma mão de valor, entendeu? Você tirar aquelas mãos que você não quer que entre, entendeu? Entendi. Beleza. É, E ainda principalmente porque, ó, você deu um 2.2, bem dizer, em cima que você tá com 1.400 fichas, bem dizer. Olha a quantidade de ficha que os caras têm, ó. O cara tem ficha suficiente para pagar um all-in teu e ele vai ficar com ficha, mesmo que ele tome uma fatiada de você. entendeu? Então, tipo assim, nessa mão aqui, no caso, como o Rick falou, tipo, na minha opinião, ou você fleta essas 80 fichas aqui, no caso que o blind tá 20, né? Tipo, os caras abriram aqui no caso 4x, tomou um call aqui do UTG mais um, você fletaria isso aqui e entraria na mão. Agora, nessa forma aqui que você joga, que você dá esse raise para 180 fichas, tipo assim, coloca mais um pouquinho de ficha aí, porque caso eu acertar o flop aqui, eu tenho mais ficha, vou garantir mais ficha dos blinds. E tipo, esse daqui não é o tipo de jogada. No caso aqui, como a gente falou, tem que ter aí no mínimo umas 320, 330, até 390 fichas ali nessa faixa. Mas esse tribet aqui você não tira ninguém da mão, os cara continua, e se você não acertar o flop com Ice e Rei, você acaba perdendo a mão e vai perder ficha. Então, tipo, o Ice e Rei ele é muito bom pré-flop, mas se o flop vem e não bate nada, para você conseguir jogar com Ice e Rei nesse mini raise que você deu aqui é complicado, porque se você vai blefar o flop, dar uma c-bet no flop, alguma coisa do gênero, não vai funcionar, porque esse teu tribet aqui, no caso, esse teu raise foi muito pequeno, entendeu? Saquei. Então, se você dá um raise aqui forte, quando você se beta no flop, o cara vai pensar duas vezes, porque ele vai te colocar num par de mão ali, vamos supor. Ele vai te colocar na mão premium, mais ás, um rei, dama, dama. Ele não vai te colocar num ás e rei, tá entendendo? Quando você tribeta forte. Então, quando você se betar, ele vai foldar, se ele não acertar. Que é o caso. Se 70, 80% das vezes ninguém vai acertar o flop. Então, tipo, só para tu dar uma regulada nesse size aqui, então. Vamos seguir a mão aqui para ver o que acontece. Aí fold, call, tá vendo? Justamente o que a gente falou. Ó. Tomou dois call, você continua na mão, com uma mão que ela é muito boa pré-flop, mas pós-flop ela pode ficar muito ruim, e você tem duas pessoas na mão. E para você blefar duas pessoas é complicado. E sem posição, exatamente. Aí, tipo, o flop veio lá, ó, 3, 10 e 7. E agora? O que você faz? Vai representar o que agora? Tipo, quando você dá aquela tribet ali, você vai representar o quê? O 10? E se alguém aqui que tá na frente, que abriu o raise inicial de 4x, já tem esse 10, ele não larga mais. Né? Basicamente é check fold agora. Você inflacionou o poste um pouco mais e não tem como jogar. A não ser que check. Os caras der check behind e se irritar um rei ou um ás ali, pra você continuar na mão. Vamos lá. Aí, ó lá, o que acontece? Você check, 290, vem o vilão, fold. Aí tem que largar. Fold, tá vendo? Aí foi certo, mas entendeu? Mas perdeu por ficha, causa né? da construção, por causa da construção da jogada, que no caso foi desse jeito, você perdeu um pouquinho mais de ficha. Se você faz o call de 80, você provavelmente ia jogar pra acertar, certo? Só que você não acerta, você economizou de perder 100 fichas, entendeu? Você ia ter um stack de 1.322 fichas, fazendo a jogada correta, digamos assim, fletar e jogar a mão por valor, entendeu? Porque você não precisa blefar, né, nesse começo de jogo. Exatamente.
E aí, tipo, vamos supor que você faça um raise maior, né? No caso lá de 400 e poucas fichas ali. Tipo, você tribeta eles com 300 e pouco. 390. Vamos supor que você tribetasse 390. Vem esse flop aqui, você dá cheque, o cara vai e beta esses 290 ali, dá um donk bet, alguma coisa do gênero. Se você dá uma tribet nele, ele folda. Ou, se você ser beta o flop, ele vai foldar, porque caso ele não acertou nada aqui, ele não vai ter como blefar esse pote, tá Né? entendendo? Agora, naquela forma que você jogou ali, foi um pouco, na minha opinião, um pouco over. Então, só prestar atenção mesmo, só coisa que você conserta vendo justamente esses erros aqui. Beleza? Mais alguma coisa sobre essa mão? Bom, então vamos para a próxima. Próxima temos um Ás e 10 no botão, vamos ver o que acontece. Só deixa eu fazer um comentário só final sobre aquele tipo de jogada. Então, digamos assim, no começo do jogo, a gente tá bem deep, né, no caso. Você pode ver que as blinds estão 10-20 ainda, né? Então, no caso, você fletando com o Wise Rei, digamos assim, você tá economizando ficha no começo do torneio, que é essa a ideia, não perder ficha, porque o conceito seria... as fichas que você ganha vale menos que as fichas que você perde no começo do torneio, entendeu? Então, quanto menos ficha você perder no começo do torneio, melhor, entendeu? Pra você ter chance de irritar uma mão e dobrar, certo? É basicamente isso, é a estratégia inicial do STT, beleza? Então é o seguinte. Próxima mão, esse Ás e 10 aqui no botão, vamos ver o que acontece. Fold do TG, fold MP, o TG mais um, MP, cutoff abre 100, você vai lá e fleta, tá vendo aqui? Você já jogou fletando com uma mão que é inferior ao Ás e Rei. Vamos lá. Fold, fold, e você vai jogar em posição contra o cutoff. Cutoff beta 80, isso daqui é um donk bet, né? Tipo, no caso, o pote tem 251, o cara vai lá e beta 80, é porque o cara tá querendo te bloquear para você apostar, porque ele pode, por exemplo, estar no flush draw ali, tá querendo ver mais uma carta barata, então ele te dá esse donk bet aqui para te tirar a ação. Então, tipo, na minha opinião, isso daqui é um blocking bet, né? Um donk, mas um blocking bet. Vamos ver o que você faz. Você vai lá e pune ele. Aqui, na minha opinião, certíssimo. Você vai lá e faz 277 e você já deixa ele numa situação, peraí, você quer ver o flush draw? Vamos supor, se ele está no flush draw, né, no caso. Você quer dar uma olhada no flush draw? Então vai ficar mais caro para você, porque se caso ele não acerte, você vai levar mais ficha do vilão, né, no caso. Então ele vai lá e dá o fold. Na minha opinião, é uma jogada perfeita. Eu não faria essa jogada aqui, no caso, se esse flopper fosse Rainbow, tá? Se ele tivesse aqui, não tivesse esse draw aqui de espada, tivesse uma carta de paus ou qualquer coisa aqui do gênero, aí eu fletaria isso daqui porque eu vou querer extrair mais ficha dele. Então, quanto mais eu der brecha para ele betar, né, no Blefar caso, também, né, no caso. blefar, exatamente, blefar o Wise, etc. Pensar Mais que eu ficha tenho tá Wise levando. pra, mais ficha você tá levando. Mas no caso desse flush draw aqui, aí eu acho que quando você pune ele aqui com 270 fichas, você faz um size correto, que você ainda dá margem para ele te dar o call ali, né, no caso, se ele quiser blefar, mas que vai ficar caro para ele caso ele acerte esse draw dele ali, se ele tiver no draw. Eu gostei do jeito que ele jogou. Só que eu costumo, né? Pelo menos eu jogo bastante desse STT. Eu costumo, tipo, só dar o call, entendeu? Por quê? Porque eu sei que se não conectar o flush, basicamente ele não tem o flush, né? Ele pode estar no flush draw, mas não hitou. Então eu sei que eu consigo no turn, às vezes, extrair as fichas dele inteira. Porque aí às vezes ele quer acelerar no turn que não bateu, certo? Mesmo com o draw ali. E daí você consegue acelerar e arrancar mais ficha, ou às vezes até a stack inteira do cara. Porque ele não larga, os caras não costumam largar, entendeu? Porque ele já apostou 80, daí às vezes você só dá o call, certo? Ele na cabeça dele ele pode estar representando o Wise ainda, só que ele tá no flush draw, entendeu? Ele não sabe que você tem o Wise. Na cabeça dele ele tá representando o Wise. Aí ele vai lá e continua no turn, apostando de novo, certo? E aí é aí que você volta nele, no caso, para extrair mais valor. Você consegue extrair um pouquinho mais ainda dessa mão, entendeu? Dependendo do jeito que você joga.
Mas o tribet ele foi justo, porque tem o drawzinho ali do flush. E dessa forma também ele ia estar assumindo um risco maior, né? Porque ele ia aumentar o número de cartas ali, o cara ia continuar pagando e se saber o que ele tem exatamente na mão, ele pode É, dar alguma coisa ali. na verdade é assim, vamos supor, o draw você consegue extrair como? No flop, no turn, só no flop e no turn, porque no river ou ele bate ou ele não bate, certo? Ou o cara acertou o draw ou ele não acertou, entendeu? Então basicamente é assim, eu costumo deixar a carta bater porque às vezes, vamos supor, se bate o draw e o cara começa a acelerar no turn, eu perdi as 100 fichas do reis do cara e mais as 80 que ele colocou no pote. Pronto, perdi 180 fichas e ainda foldei consciente de que tava perdendo a mão, mesmo com o Ais ali, entendeu? Certo? Agora, se eu dei margem para ele errar, digamos assim, o draw dele ainda, entendeu? E continuei na mão, ganhando. A hora que eu passei a perder, eu desliguei a mão, entendeu? Basicamente assim. Entendi. Mas foi justo o size dele. Só que o problema você não tem informação do jogador, digamos assim. Eu acho que não sei se é a primeira vez que você tá jogando, Lorde. Porque basicamente, assim, às vezes o cara estoura no draw, né? Certo? E aí não é você que controla isso, entendeu? Basicamente você não vai controlar, você não sabe se vai bater ou não vai bater o draw do cara, se ele tá no draw mesmo. Eu tenho pouca informação. Então, daí fica complicado. Quanto mais informação você tiver, também você pode variar as jogadas, entendeu? Bom, então vamos lá? Passando na mão? Aí tu teve Bora. duas formas, então, no caso, para jogar esse tipo de mão, entendeu? Vamos lá. Fold, beleza. Próxima mão, dama 9, fold. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse dama 9 aqui. Tá bom. 10 e 3, fold. 3 e 9, fold. Rei 3, fold. Aqui, por exemplo, na minha opinião, você ainda tem condições de defender essa mão, porque você tem uma dama high e ele vai estar tentando te tirar a ficha. A dama e o 9 aqui, no caso, flopa muito bem. Então, se você acerta, você consegue extrair ficha dele, porque aqui ele te deu esse raise aqui justamente para tirar os teus blind. Mas no caso, agora reavaliando aqui, uma outra coisa que eu não prestei atenção é o tamanho do pote, né? Que tipo assim, ainda não vale a pena você estar defendendo blind, né? No caso. Então, na realidade, esquece que eu falei, mas numa outra situação com blind maior aqui, dama 9 você defende blind, tá? Você não deixa eles roubarem assim dessa forma que nem tá roubando aqui agora, no caso. Outra coisa, funciona muito o float, né, que a gente fala, nessa situação de guerra de blind aqui, digamos assim, né, não no começo do torneio, no começo do torneio eu foldo até AX, AIS 9, AIS 8 eu foldo, cara, eu não jogo essas mãos não, mesmo o cara me roubando assim, eu deixo passar. Por quê? Porque mesmo tendo o blocker ali, cara, a chance dele hitar um 2 par ou um coisa e eu acabar engatando, entendeu? É grande, velho, então, tipo, basicamente eu foldo. Mas o que dá pra você fazer quando começar a subir os blind é o float, vamos supor, ele faz um mini raise ali e você paga. Aí você continua na mão, mesmo sem acertar, entendeu? Digamos assim. E geralmente você vai fazer isso quando você tiver ficha também. Daí você vai usar, digamos, da posição, porque você vai ter posição para jogar contra ele, quando ele tá desmal, porque ele vai sempre ser o primeiro a falar. E a hora que você sentir fraqueza, você pode fazer um simples mini bet ali, ou seja, mini bet para levar, entendeu? É só isso necessário para levar quando você faz o float. Exatamente. Ou seja, você dá o primeiro call no flop, mesmo não acertando nada, e vê a reação do vilão, né? No caso, no turn. Então, tipo assim, se ele se betou no flop e você pagou, e no turn ele checou, você volta nele que ele vai largar. Você faz um Maioria bet, das não precisa vezes. ser grande. Digamos assim, você vai apostar pouco, né, da tua stack pra você levar aquele pote que ficou grandinho ali. Só. Deu pra entender a mão? Então vamos lá. Próxima mão, rei dama, vamos ver o que acontece. Aqui, por exemplo, esse rei dama aqui, ó. O cara faz 5x aqui do botão. Tipo, tudo bem que o blind tá baixo, mas a mesma situação da outra mão, né? Da mão anterior. Esse rei dama aqui, você defende blind, quando os blind já vale a pena defender, né? No caso. Aqui ainda não vale a pena, é melhor você preservar o seu stack.
Mas numa outra situação, a mesma jogada anterior. Tipo, você defende aqui porque rei e dama, tipo, muitas vezes você vai pegar o cara aqui roubando blind mesmo, com valete e 8 suited, sabe? Ninguém vai abrir aqui para levar as fichas que tá aí no blind. Fold, próxima mão, dama e vala. Mesa roda em fold, vai lá, faz 90, 3x. Bom sai. Gosto Fold, disso. 3x. Bom, aí é que tá. Por exemplo, o blind está baixo, 3x é o suficiente para você fazer isso. O blind aumentou, aí no caso você vai pensar da seguinte Diminui forma. o rei. Exatamente. Você vai, tipo, vamos supor, começou, tá vendo essa ficha de 100 aqui, ó? Você começou a ver a ficha preta no blind, aí você já pode fazer o mini raise. No caso, você faz 2.2, 2.1, 2.3, até 2.5 dá para passar em algumas situações, mas tipo, aí você já não usa mais o 3x, tá entendendo? Normalmente eu faço isso mesmo. E é em cima disso que você tinha falado mesmo, que o Chico falou, né? Que na hora que você vê a fichinha preta, você já dá mini raise. Exatamente. Tipo, começou as fichinhas pretas, já entrou antes, né, no caso. Acho que aqui já tem antes, não sei. É, já tem antes aqui no caso. Mas, tipo, entrou as fichinhas pretas, o antes já tá maior, então já vale a pena começar a fazer os estilos, né, no caso. Aí, puxou o pote, perfeita a jogada pra mim. Aí E aqui. só para comentar ali, seria assim, vamos supor, né? Aí você, digamos assim, fez o rei de 3x naquela mão, aí o cara defende o big lá. Você bet 100%, independente do bordo, né? A não ser que seja um bordo muito esquisito, vê lá embaixo, tipo 2, 3 e 4, né? Aí você desliga a mão também. Mas você bet, aí vê a reação dele, se ele foldar, beleza. Se ele continuar na mão, aí você já tem que, entendeu? Dar um check, desligar a mão ali, pensar em foldar já, digamos assim, para economizar a ficha também. Basicamente, acho que é bem normal, né? Bem tranquilo. A próxima mão, rei 7. Fold. Bom. Um Ice 7 aqui. Aí, por exemplo, você tem um Ice 7, você tá numa situação que é uma mesa só, você pode tentar abrir aqui, tá entendendo? Um Ice 7 joga muito bem aqui nessa posição. Você tá no hijack aqui no caso, MP, né? Tipo, já tem menos player, mas tipo, é uma mão que você. O cutoff e o botão folda, você joga em posição. Então, tipo, é uma mão que dá pra ser jogada, na minha opinião. Então, tipo, esse Ice 7 aqui, os dois primeiros da fold aqui no caso, né? Tipo, os dois primeiros folda. Então, tipo, aqui você já pode abrir essa mão, na minha opinião. Alguém não abriria, Rick? No começo do torneio eu prefiro não me arriscar, não. Eu foldo também. Eu jogo mais, mesmo sendo turbo, não sei se esse é o turbo ou regular, mas eu jogo mais travadinho no começo, não arrisco tanto, deixo os caras se matar, né? A não ser que eu tivesse dobrado, se eu tivesse a stack o dobro, entendeu? Já tivesse dobrado ali, daí eu começaria a soltar o braço já. Mas nesse torneio aí, como é só uma mesa, eu também concordo em abrir esse Ice 7 aí. Eu abriria esse Ice 7 pelo fato, dois fatores aqui. Um, é uma mesa só. Dois, já caiu dois players, então tipo, o meu Ice fica mais forte ainda, no caso. Então, tipo, se eu abro aqui, a maioria das vezes eu vou tomar fold, né, no caso. Aí, tipo, deixa ali o cutoff e o botão a dispor. Mesmo que esses caras deem call, eu tenho uma mão que eu tenho uma equidade boa para jogar pós-flop, pós-flop, né? Então, tipo, por esse motivo eu abriria aqui no caso. Podemos passar essa mão então? Pode. A próxima mão, Ás e Dama, o que acontece? Aí, aqui, ó, nessa situação, você fleta, vamos ver o que acontece. Acerta Gostei, sua dama. eu gostei do flat call, eu jogo assim também, esses tipos de mão. Vamos ver aqui o que acontece. Cheque, aí o cara dá um blocking bet. Não, é C-bet dele, é C-bet, né? Ele foi agressor, ele faz C-bet. Não, mas Baixinho, assim, mas uma C-bet. C-bet. Não, mas esse aqui é uma C-bet block, porque para você fazer uma C-bet aqui, você tem que botar no mínimo 112 fichas, 115 fichas. Não necessariamente.
A Cbet, na verdade, ela, né, por assim dizer, ela teria que ser maior que a bet dele. Mas, sei lá. Então, tipo, ele abre 60 fichas e agora ele beta 60, ele se beta 60, então, tipo, pra mim isso daqui é uma block. Ele tá, tipo, na minha opinião aqui, esse cara tem um flush draw, tipo, tá querendo acertar mais uma carta que é ver barato, etc. Por isso que esse tipo de mão aqui eu jogo mais agressivo, eu não deixo passar, porque, tipo, esse board aqui, independente é, de ter acertado o top pair, é um board meio que perigoso, porque se acerta mais um ouro aqui e esse cara aqui tá no flush draw, ele vai acabar me engatando, tá entendendo? Então, tipo, nessa ocasião aqui, eu não deixo passar essas 60 fichas aqui pra mim, porque eu vejo isso aqui como um blocking bet. Vamos ver o que acontece depois. Aí você pune ele. Bom, essa é a jogada. Eu faria exatamente a mesma coisa. Você fletaria isso daqui também, Rick? É isso, no Não, caso? 60 ficha dele é pouco, né? Mas é uma C-Bet, ele fez, continuou apostando, é uma continuation bet, no caso. Mas 60, ele tá mostrando o quê? Que ele tem o quê? Entendeu? Ele tem um par de ais, tá induzindo você a voltar? Não sei, se ele estiver fazendo isso, ele tá jogando bem, entendeu? Mas ficou ridícula a aposta dele de 60 ficha, né? Mas eu, particularmente, eu jogo assim, vamos supor, eu sou o cara aqui, eu sou esse The Lash, alguma coisa assim. E as blinds estão mais altas e eu tenho ali par de ais, e eu fiz um mini raise, basicamente minha CBET é um mini raise. Vai continuar, eu fiz 240, tá 120, 240. Mesmo eu hitando ou não hitando, eu tenho um par de ais lá. Eu continuamente tivesse 240, 300 fichas, não faço mais que isso. Por quê? Porque ainda você tira informação do vilão e ainda faz os caras voltarem você ainda. Entendeu? Então, necessariamente, se o cara tiver um par de ais, se um cara tivesse um par de ais, aí ele jogaria bem, mas aí ele já mostrou que não tem nada, né? Bom, eu coloco assim, tipo, no jeito que eu tô vendo aqui, quando ele faz esse 60 É de fraqueza. Sebet aqui, é tipo fraqueza. Pelo seguinte, porque se ele tem um Ás, nesse board aqui, ele com duas pessoas na mão, ele não vai arriscar um desses dois aqui acertar o draw. O flush draw. Então, Exatamente. tipo, ele vai betar muito mais forte do que isso daqui. Ele vai Também betar em acho. torno de 180, 160, justamente para dificultar a passagem. Então, quando ele faz essas 60 fichas aqui, isso daqui é fraqueza total. Tá entendendo? Ou o cara não tem medo de jogar com flush draw na mesa. Também pode acontecer, mas daí é difícil acontecer É num que nem eu torneio falei. desse buy. Pro cara fazer essa aposta ali, se o cara tivesse par de rei ou par de ais ou tá trincado ali, né? E no caso, ele induziu o Lorde a fazer esse raise, né, com o top pair, aí eu tenho que tirar o chapéu pro cara, porque o cara jogou muito bem a mão, digamos assim, entendeu? Independente do que bater depois, certo? Mas se o cara fez isso tendenciosamente, é fraqueza, né? Então, justo o raise do Lorde, certo? E é tipo assim, eu faria esse raise. Na Vou falar. minha opinião, os caras que jogam nesse nível de $1,50, quando eles estão com par de ais, par de reis, eles betam muito forte pré-flop, pois no flop mesmo eles chegam a portar all-in ou o tamanho do pote. Eu acho que isso aí é fraqueza mesmo. Não, mas é que você não jogou contra mim. Se você pegar eu jogando na mesa, você vai engatar toda hora nos meus par de ais, par de rei, porque eu jogo totalmente diferente, cara. Com par de ais, par de rei. Digamos assim, eu polarizo. O meu reis é padrão pra tudo. Eu tô abrindo 7-2, tô abrindo rei, ais e ais, com o mesmo tanto de ficha, digamos assim, do reis, e tô sebetando a mesma quantia. Então, basicamente, sim, pra você fazer leitura do meu jogo, você não vai conseguir, entendeu? Você nunca vai saber se eu tenho 7-2 ou se eu tenho par de ais naquela situação, entendeu? Mas, de modo geral, sim, os caras têm valor, os caras jogam por valor, jogam acelerando mesmo. De modo geral, é isso. Porque aqui nesse board aqui, tipo, quando ele sai assim, você vai fazer o quê? Ele tá bloqueando porque, vamos supor, ele quer saber se alguém acertou essa dama ali, porque ele pode, por exemplo, estar na mão dele aqui, ele pode estar no draw, ele pode estar, vamos supor, num par de valete, num par de 10, num par de 9, alguma coisa aqui que ele abriu do TG, Ou às né, vezes no uma caso. dama fraca, né? Tem rei dama, rei dama não. Dama e 10, dama 9 ali, querendo, sei lá, Eu acho sair que... valor, só que deixando o pote, controlando o pote, né? mas eu acho que dama 9, Acho que ele tá controlando o pote. tipo, dama 9 aqui, eu não acho que ele faria isso, porque ele tá no TG. No TG ele tem que ter uma mão um pouquinho mais forte para abrir. A não ser que ele seja muito donk. Tá entendendo? Na Mas minha tipo, se opinião, você colocar ele tá no... esse 10 aí, mais valores.
Pode ser um Ás 10, pode ser um Ás valete, pode ser um par baixo, tipo 8, 8, 9, 9, 10, 10, vala, Pode ser. vala. Tá entendendo? Pode estar nessa situação, ou no draw, e também quando ele dá esse block bet aqui, o Lorde faz 303, isso daqui, você tem 1000 fichas para trás que você ainda pode foldar essa mão, né? No caso, você ainda tem fold, porque você vai ter Você vai ficar com 33, equidade. Exatamente, você vai ficar com equidade aqui para continuar no jogo, tranquilo. E aqui você já vai saber, tipo, se você tira alguém da mão, né? Porque tem 2 caras na mão ainda. Então, tipo, aqui você não pode dar esse call, porque você dá esse call, você tá dando. é, Como é que se diz? Equidade para o cara continuar no jogo, né? No caso. Então, tipo, quando tu dá esse 303 aqui, para o Hugo pagar esses 303, ele só vai continuar se ele tiver com alguma coisa. Você elimina mais um na mão. E o outro, que deu o blocking bet, ele só vai pagar se ele tiver com uma mão que ele acha que dá. Porque, tipo, ele com 900 fichas para trás, ele pagar 303, ele fica muito curto, né? Então, acho que esse size aqui foi perfeito. Na minha opinião, eu jogaria da mesma forma. Vamos ver o que acontece. Fold, aí toma um call. Quando ele dá esse call aqui, aí fica estranho, porque ele fica com 650 fichas para trás. E vamos ver o que acontece. Aí bate um valete. Qual é a aproximação? Cheque. Aí você bota ele praticamente em all-in. Eu também faria isso, porque tipo tem o draw aqui. Aí ele vai lá e te coloca all-in. Call. Bate outra dama, você trinca. E o que acontece? Olha lá. Justamente o tipo de mão que a gente colocou, ele Ás 10, Ás valete, esse Ás e Rei aqui até tirava um pouco, por causa do blocking bet que ele deu. Eu com Ás e Rei aqui eu jogaria um pouco mais forte, eu não teria muito medo da dama, tiraria mais informação no caso. Mas No caso, como ele jogou muito errado, ó, vamos supor, ele fez um mini raise, certo? Pra atrair os caras pra mão, ele conseguiu. Só que ele era C-bet, ele tinha que fazer uma C-bet forte pra tirar a informação. C-bet, se o cara pagasse, ele desligava a mão, basicamente, a não ser que batesse mais um rei ali, que ele ia achar que ele tá na frente. Mas, cara, era tão simples desligar esse Ás rei, e as coisas que os caras não fazem, que é cara, pra você ser lucrativo nesse torneio, você não pode se apegar em Ás e dama, Ás e rei, e par de médio ali, às vezes par de 8, par de 7, você não pode se apegar, cara, senão você não vai ser lucrativo, cara, você tem que foldar mesmo. Então o cara basicamente perdeu o ficha ali de tombo. E o Lorde jogou bem pra caralho, né? Aham. Na minha opinião, essa mão aqui foi perfeita, foi jogada. Podemos passar a mão? Então vamos passar. Bom, próxima mão, Rei 5 suited, fold. Vala 5 suited, off, fold. 6, 5 off, fold. Ás 3 off, fold. 8 e 3 off. Só um minuto. Ô, Padrão, passa o link aqui no bate-papo para eles, Sociedade Secreta, por favor. Obrigada. O Vala 9 no Big, suited, 90 ficha. Ó, agora com essa stack já começa a defender também, ó. Com essa stack que ele tá, e a mão tem equidade, então já começa a defender também, justo. Pra mim a defesa aqui também é perfeita, tipo, você tem uma mão que tem uma equidade boa, os blinds já estão um pouquinho mais altos. Vamos ver o que acontece. Esse tá difícil, né? Aí você acerta o segundo par, aí você dá check, o vilão beta 107, você dá call. Gosto também, porque ele não representa, ele representa o flush draw, mas ele pode ter tipo rei dama, rei valete, Ás e dama, Ás e rei, entendeu? Tem bastante mão, bastante no range dele, ele tem bastante mãos que ele tá perdendo pra gente ainda mesmo com o segundo par. Então gosto do call. Aí ele beta 270 e você folda. Eu acho que eu pagaria mais uma. Eu também, é isso que eu ia falar, porque tipo assim, se você deu o call ali na primeira... O 3 não muda nada. Exatamente, o 3 não muda nada aqui na situação, então 270 para você pagar aqui, a maioria das vezes você tá na frente dele, ele não acertou esse 10 aqui nem a pau, tá entendendo?
Então, tipo, esse call aqui você poderia ter dado, na minha opinião. E você tem um stack suficiente para dar esse call aqui e ainda ficar tranquilo dentro do jogo, tá entendendo? E aí você ia reavaliar a ação, no caso, no River, né? Conforme ele jogasse. Mas eu acho que, tipo, nessa situação aqui, se você dá o call e vem mais uma carta meio blank aqui, um 2 um 4 qualquer coisa do gênero, nada maior que 10 aqui no caso, provavelmente ele ia checar, porque esse 10 aqui não estava no range dele. Então, provavelmente o que eu pensei nessa mão foi o seguinte: ou ele, porque ele deu o primeiro bet e eu dei o call. Aí, como ele continuou, ou eu pensei que ele estava com um kicker melhor que o meu, tinha acertado igual eu estava com um kicker melhor, ou então ele tinha acertado top pair. Tá, mas É, aí, na por verdade você tem que exemplo, colocar ele em range, né? exatamente, Mas aí, é justo o fold também, mas se você pensar que mãos ele abre ali, entendeu? Tem uma gama de mãos, se for mãos fortes, que ele tá ganhando, tipo, ele não hitou nada, entendeu? Basicamente, então se você dá esse call no turn ali, dificilmente ele vai blefar no river, a não ser que conecte, entendeu? Então basicamente ele vai checar behind, entendeu? Se ele não tiver valor. Entendi. e tipo, uma coisa que o Rick comentou aí que é bem certo de se fazer, tipo, você acertou o segundo par aqui, no caso, né? Tipo, você pode até tirar informação, por exemplo, aqui nessa jogada aqui, ó, quando ele se beta aqui, 107. Se você quer saber se ele realmente acertou esse 10 aqui, aqui mesmo você pode fazer uma tribetzinha nele. Você pode fazer aqui 240 e aí você já vai saber se ele tem realmente alguma coisa aqui ou se ele tá, tipo, só querendo levar. Porque se ele dá a primeira ali, aí, tipo, no turn, você checa, ele vai dar a segunda, tá entendendo? Que é o caso que aconteceu. Você dá o call, aí você dá check, aí ele vai lá e ó, pum, toma lá a segunda. Entendeu? Então era uma outra forma de você poder jogar essa mão também. Na hora que ele faz esse size aqui de meio pote, aí você já tira a informação dele para ver se ele realmente acertou alguma coisa aqui. Você faz uma tribet nele para 270, alguma coisa assim, 300, 320, já ia ficar mais puxadinho para ele. E aí, tipo, aí você saberia se ele estaria com alguma coisa ali, se ele acertou alguma coisa ou não, tá entendendo? Isso é uma outra forma de jogar também, na minha opinião. A única parte ruim, viu? A única parte ruim de você fazer um check raise nele, que é o seguinte, que mãos que ele vai te pagar? Basicamente as mãos que estão te ganhando, ele ainda vai continuar no coisa, o draw do flush ele vai continuar na mão, e daí você não vai saber como jogar. E se bate uma carta, vamos supor, você faz um check raise nele lá. Aí em vez de vir esse 3 no turn, vem um ice. E aí, você continua inflacionando o pote, mesmo com o terceiro par, você dá check, porque se assustou com o ice, o que você faz? Aí você não sabe como você vai jogar. Você inflacionou o pote também, entendeu? E agora você não sabe se tá ganhando, se tá perdendo, entendeu como que é? Às vezes o cara tem duas over ali, tipo um rei dama. Ele tem uma broca, né, velho? Mas bate o ice pra ele é perfeito pra ele blefar você. E você vai ter que desligar a mão no turn. Então eu gosto dessa jogada se fosse no turn agora. Porque não mudou nada. Ele fez 270, você volta nele, tipo 500, 600 fichas. Aí sim você tira informação. Porque basicamente não mudou nada. Se ele tinha, ele continua tendo. Se ele não tinha, ele vai desligar a mão. Mas é que tá, tipo aqui, ó, pré-flop, por que que eu não ia colocar ele num range assim? No pré-flop, tipo assim, ele tá no cutoff e faz um 3x, né? Isso daqui eu coloco mais ele em roubo de blind com esse stack que ele tá aqui do que com uma mão forte. Tá entendendo? Por isso que eu falo que a maioria das vezes, quando você dá a tribet aqui, a tribet vai passar, porque ele não quer ficar mexendo no stack dele, tá entendendo? Caso venha uma carta, no caso, perigosa, alguma coisa que possa influenciar, eu posso foldar a mão e acabou o jogo, tá entendendo? Eu ainda tenho um stack ali de 2k para trás, mas eu posso tentar levar essa mão aqui logo no flop aqui, no caso. E é o que eu faço muitas das vezes. Vamos lá então. Fold, fold, fold. Próxima mão, 2-6. Aqui provavelmente é fold. Vala 5,
fold. 5 e 3 suited, fold. 10 e 8, fold. AK no big. Aí o cara dá limp, você pune ele. Esse pune aqui era o que? Era pra call, tipo, só pra inflacionar um pouco o pote, ou pra tirar o cara da mão? Não, eu queria inflacionar, porque como ele entrou de limp, aí eu imaginei que a mão dele era mais especulativa. Tá. Aí vem aqui um 2, 3 e vala. Ele sai de lead. Aí você vai lá e flat call. Bom, vamos ver a ação aqui toda. Aí ele vai beta pot, você fold. Eu gosto desse jeito de jogar. Porque Eu assim, achei vamos justo supor, também. que mão você faz aquele mini raise ali? Mão de valor, certo? E a única mão de valor que você tá vendo ali, digamos, seria mais valete, certo? Então o cara já saindo de lead, ele já, basicamente ele tá comprando valete, entendeu? Pra você já fica ruim, você não tem como voltar. É basicamente assim, ou você volta ao in nele e torce pra ele foldar, ou você desliga a mão. Então nada mais justo que desligar a mão, porque se você ficar se engatando sem nada é difícil, cara, ainda mais quando o cara tá acelerando. Apesar do board ser seco, né? O board é quase seco, só não é tão seco porque tem o draw do flush ali. E a única coisa que eu não gostei muito aqui foi a volta que você dá nele, na realidade. Porque quando ele te dá limp aqui, aí você volta a 90 ele tem que colocar mais 60 fichas. Então, tipo, você tributou ele para duas vezes o valor que ele fez. Então, eu acho que aqui, se você inflaciona um pouco mais o pote e você sai dando a cebet, né, no caso, ou se ele, vamos supor, se ele vai lá e faz essa donk, ele sai de lead, né, no caso, e aí você tribeta ele largaria a mão, tá entendendo? No caso, ele não acertou nada no flop. Mas quando você faz esse size aqui, aí já fica mais difícil de você voltar nele caso ele saia de lead, que foi o que aconteceu, na minha opinião, tá entendendo? Então eu inflacionaria um pouco mais o pote pré-flop e desligaria a mão caso ele me voltasse numa tribet, alguma coisa assim. Eu sou mais do tipo, eu gasto um pouco mais de ficha, mas quando eu acerto o pote também eu arranco muito, entendeu? É só a minha linha de pensamento. Aí ele beta ali o pote, fold. Aí aqui já é um fold correto, não tem mais o que fazer, porque esse range aqui tá muito na mão dele. Poderia tentar um As High, Rei High? Poderia até fazer isso, mas como ele abriu aqui de limp, então esse limp que ele dá aqui, coloca qualquer uma dessas cartas aqui na mão dele, entendeu? Então, pra mim o fold foi correto ali nessa hora. 6 e 9, fold. Aí, justo também, 6 e 9, 6 e 7. Aí aqui você faz um mini raise, fold, fold, um bom também. Vala 2, fold, par de 10. Fold, tu toma walk. 7, 5, fold. As e 4. Você abre o mini raise, fold, toma tribet, fold. Aí tipo, ó, olha aqui a situação. Você abre mini raise, olha o tamanho da tribet do cara. Tá vendo? Para você pagar esse tipo de tribet aqui, já ficou complicado. O que você fez? Você foldou, né? Mas naquele caso lá na mão anterior, logicamente o blind era um pouquinho mais baixo, mas o tamanho da volta também significa muito, entendeu? Porque esse cara aqui ele faz 300, você ainda é arriscado a colocar mais 200 fichas e entrar na mão. Mas como ele faz aqui 400, o size bet dele já te deixa ali, tipo, se eu errar esse flop aqui, eu vou perder 400 fichas aqui de bobeira, E tá daí entendendo? 400 ficha é pesado, né? Exatamente. Então esse size de volta ali, ó, dele, perfeito em cima de você. Porque se você achar que tua mão não tem uma equidade tão boa, você não vai pagar aquilo ali, né? No caso, com As 4 off. Vamos lá. Aí
Dama, vala, mini raise, toma um call. Flat call aqui, né, no caso. O cara fletou. Aí ele sai de cheque, você beta 173. Aí aqui nessa situação, eu acho que você já betou muito forte, porque tipo, esse Eu bet também aqui achei você muito tira o forte. cara da mão. Nessa situação aqui eu betaria 120, 110 para deixar ele na mão, porque tipo, como ele fletou ali, eu não posso colocar ele em Ás e Vala. Ás e 10 ele me voltaria, Ás e Vala ele me voltaria, tá entendendo? Aqui o flop é Rainbow, então tipo, nessa situação aqui eu betaria um pouco mais fraco para deixar o vilão na mão, até porque olha o tamanho do stack dele, ó. Então para ele tipo pagar 110 fichas aqui, para ele não é nada. E para mim é muita coisa. É, Tá às entendendo? vezes, Eu tenho software aqui. às vezes você apostando baixinho, digamos assim, em flop turn river, isso não mudar muito o board, você consegue extrair as 3 streets e o cara tá com o segundo par, entendeu? Você consegue levar, digamos assim, ó, você faz ali 120, depois você faz 240, vamos supor, e depois joga umas 300. Então você extrai ali do vilão, basicamente, algo em torno de 700 fichas, entendeu? Fazendo um bet size pequeno e fazendo ele continuar com o segundo par. Hum. Vamos ver o que Provavelmente aí eu acontece. imaginei que como ele tava com muita ficha, o meu bet muito nesse tamanho aí, ele pagaria pela quantidade de fichas que ele tinha, entendeu? Hum. Ó, Ah, como eu também. falei pra Eu você que não pensei funciona exatamente a o mesma coisa raise. que ele falou. Ó o check raise que eu falei pra você, Droguinho, naquela mão. Olha o que o cara vai fazer. O cara vai vir check raise, tá vendo? Só que o check raise dele também é completamente errado. Mas, entendeu? Mas não faz sentido ele dar um check raise. O que ele tá representando? Ele tem um 9-8? Ele quer me assustar porque ele tem um 9-8, entendeu? Eu acho que o Lord não vai largar esse dama em valete, porque ele, na cabeça dele, eu acho que ele acredita que ele tá na frente, certo? E Sim, eu tô sim. achando que ele tá na frente, não tem como. Então esse é mais fácil o cara pagar, certo? E ver o turn ali, ver se não esquisita muito e tentar comprar no turn. Vamos supor, às vezes ele não. O Lord faz isso com o Valete High, mas às vezes dobra um 10, daí. Entendeu? Daí o Lord já vai ficar esquisito. Daí se o cara faz essa jogada representando o 10 trincado ali, aí já fica difícil pro Lord, entendeu? Então é mais fácil você, digamos, pagar, no caso no flop, e no turn, caso você ache que alguma carta pode te ajudar, você tentar fazer esse tipo de jogada, entendeu? Fica mais coerente você jogar desse tipo. Mas enfim, Bom, vai lá. Aí, tipo, o fez cara um- volta esse. Na realidade, isso daqui, ó, é o que eu falo. É aquela tribet sem ter nada na realidade. Tipo, é uma tribet pra tipo, parceiro, eu acertei aqui o valete. Se você não acertou, larga essa mão aí. Que o tamanho desse size aqui, ó, que o cara dá, não tem fold pro Lorde, tá entendendo? A não ser que ele não tenha nada na mão. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, tipo assim, essa tribet aqui para ser certa, ele teria que fazer ali no mínimo uns 430, 440, entre 430 e 470, por exemplo. Aí seria uma tribet forte pro Lorde pagar e eu fico, pô, peraí, esse cara tá em trinca? Ele tem um valete melhor do que o meu? Colocaria o Lorde para pensar, no caso você para pensar. Mas com esse size aqui, ó, o que vai acontecer provavelmente é que você vai dar o Ó, call, né? ó, Olha só lá. pra você entender, ó. Só um pouquinho. Caralho. Eu voltei. Vamos imaginar o seguinte. O que representa esse reis, tá? Vamos imaginar, tô trincado no valete, tô trincado no 7, tô trincado no 10, tem 8 e 9, né? As mãos possíveis. Tô over, dama-dama, rei-rei, par de ás. O que eu faço nessa situação? Eu dou o call, cara. Por quê? Porque eu quero deixar o Lorde, com o dama valete dele, continuar na mão, cara. Porque eu sei que eu tô ganhando, entendeu? Eu não vou inflacionar. Então, nunca, quando o cara joga pagando, é pior do que quando o cara joga acelerando, entendeu? Porque na verdade, assim, se o cara paga ali e o cara tá trincado, o cara vai distrair a stack inteira. Agora, se o cara faz isso daí trincado, às vezes ele não extrai. Por quê? Porque ele tá acelerando o jogo. Você pode muito bem, tipo, que nem você fez ali. Você fez uma. Eu acho que você fez uma mini forbet. Foi isso? Foi isso que eu vi ali, eu até voltei. Entendeu? Ficou muito esquisito a jogada, entendeu? Agora pro cara vai ficar horrível, cara. Tipo Porque- assim, ó, no caso aqui, ele faz 346. E aí, tipo, isso daqui já é donk, né? Já tá bem estranha essa jogada aqui, na minha opinião. Aí, tipo, na próxima rodada aqui, você faz a jogada ficar mais estranha ainda.
solta a ação, Dodinho. Vamos ver o que aconteceu. Aí tu vai lá e faz 519 num pote de 346. Ou seja, 346 aqui você teria que fazer um size ali de 890, 920, por aí. Ou seja, né? Qual que foi o meu pensamento aí nessa mão? Eu tinha certeza que ele não tinha acertado e eu não queria expulsar ele da mão. Eu queria inflar mais ainda o pote, entendeu? No caso, vamos supor, esse 519, se ele chova, você paga ou você folda? Eu dou call. Ah, tá, beleza. Eu concordo. Porque ele não tá nada. Porque, na verdade, se ele tem o 7, o 10, o valete, que nem eu falei, trincado, ele vai pagar e no turno ele vai explodir, cara. Ele vai tentar levar todas as tuas fichas. Entendeu? Uhum. Vamos ver o que acontece aqui então. Aí ele vai voltar o win. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui é uma mão estranha. Bom, aí o cara vai lá e te bota em all-in. Provavelmente você vai dar o call. Beleza. Vamos ver o que o vilão vai apresentar. Olha, trincou o valete. Uau. Olha isso. Par de rei. Pra ele, hein? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Esse cara escondeu a mão muito bem de você e jogou te dando donkey bet o tempo todo e você foi salvo pelo River. Sim, sim. Só que o cara jogou errado, porque nesse board ali, cara, ele nunca vai te colocar em 8-9, porque você basicamente tá abrindo mão forte. Então ele vai te colocar em Ice Valete, em Ice Dama, Ice Rei, entendeu? São mãos que você basicamente, se ele faz aquele mini rei, você larga, entendeu? É só o Ice Valete que você continua na mão. Agora par de 10, aliás, par de 10 tava trincado, né? Agora par de 8, par de 9, você larga, cara. Entendeu? Ou você paga ele só pra tentar hitar. Entendeu? Então, basicamente, se ele desse o call em você no flop, ia bater esses 6 blank, certo? Aí sim eu concordo ele dar o check raise em você, porque aí ficaria coerente a jogada dele. Porque ainda não completou o draw, entendeu? Aí agora ele extrairia dos draws da sequência e do draw de flush e ainda de alguns ases que hitou nesse board, entendeu? Então ele extraiu de muita mão o par de rei dele. Entendeu? No turn. Bom, a realidade foi que o PokerStat deu aquela ajudinha marota e Também. segue o jogo. Bom, essa foi a primeira parte da review, né? E em breve vamos postar a segunda parte, porque ficou um pouco grande aí, deu quase 2 horas. É isso aí, galera, até a próxima.